A imprensa americana noticiou no fim de semana que Joe Biden venceu a eleição nos Estados Unidos sobre o atual presidente Donald Trump, do Partido Republicano. A contagem de votos ainda continua em alguns estados, alguns distritos, mas já temos aí mais de 240 delegados para Joe Biden, número suficiente para que ele possa ser... 270 delegados, é isso aí, Thaís, para que ele possa ser o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Nós vamos repercutir esse assunto com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Oliver Stunkel, que está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, bom dia. O Brasil vai rever o seu posicionamento a respeito da política externa depois desta eleição de Joe Biden, o democrata nos Estados Unidos. Muito bom dia mais uma vez. Bom dia. Olha, a princípio, sim, é preciso rever a relação e é importante lembrar que a aproximação do governo Bolsonaro ao governo Trump, aos Estados Unidos, tem sido o pilar da política externa brasileira ao longo dos últimos 2 anos. Isso agora vai mudar. O candidato Biden criticou o Brasil em vários momentos ao longo da campanha. Houve uma manifestação muito crítica por parte de integrantes do governo Bolsonaro, inclusive pelo filho do presidente, dando apoio a Trump durante a campanha, algo muito pouco usual. Então, essa relação claramente vai piorar bastante ao longo dos próximos anos, mesmo se houver uma moderação por parte do governo Bolsonaro. Agora, a grande questão é a seguinte: por um lado, existe uma preocupação ambiental nos Estados Unidos. Então, o governo Bolsonaro pode dar alguns passos para demonstrar que está disposto a discutir essa questão e se comportar de outra maneira, né? No ano passado tivemos tensões entre o Brasil e a França. É bastante provável que integrantes do governo Biden vão criticar o Brasil ao longo dos próximos anos em relação à sua postura ambiental. A grande pergunta vai ser se o governo Bolsonaro vai reagir de maneira mais agressiva, como foi o caso no ano passado com a França, como tem sido o caso com a Noruega, com a Alemanha, ou se adotará uma postura mais moderada e mais pragmática. Mas também existe um elemento que pode unir os dois países. O governo Biden continua querendo limitar a influência chinesa na América Latina. Para isso, o Brasil vai ser crucial. Então, também existem alguns aspectos em que se pode sim colaborar ao longo dos próximos meses e anos. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber do senhor uma avaliação sobre o seguinte aspecto dessa discussão ambiental e o Brasil nesse contexto, né? Em que medida essa atitude do novo presidente, do futuro presidente americano, constitui uma interferência indevida nos assuntos internos do Brasil, e em que medida isso também não representa, digamos assim, a nova face dos Estados Unidos como xerifão do mundo, né, como xerife do mundo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e de que maneira o Joe Biden, por exemplo, vai ser diferente em relação aos seus antecessores. Olha, acima de tudo, me parece que o governo Biden será bastante parecido ao governo Obama. O Biden foi vice-presidente de Obama durante 8 anos e, inclusive, durante esse tempo foi responsável pela América Latina. Biden conhece muito bem o Brasil, visitou o país em várias ocasiões, tentou convencer o governo Rousseff em assinar uma grande compra de aviões de caça da Boeing, isso fracassou. Então, talvez o presidente na história, presidente eleito que mais conhece o Brasil, que mais viajou ao Brasil, uma pessoa que durante 4 décadas tem vasta experiência internacional. Mas eu diria que, em vários sentidos, vamos ter uma volta ao governo Obama, em uma reversão completa da postura de Trump em relação a Cuba, em relação ao Irã. Mas em um quesito haverá uma continuação, porque Trump foi o primeiro presidente americano a definir, a chamar a China de ameaça estratégica, e isso certamente vai continuar. Ou seja, a tensão que existe entre Washington e Pequim veio para ficar, e inclusive eu acho que ela pode piorar ainda mais, porque Trump pelo menos não criticava muito a questão dos direitos humanos na China. Então aí vai haver uma piora significativa, inclusive a relação
entre os Estados Unidos e Rússia também vai piorar bastante. Em relação à questão da mudança climática, há uma mudança em curso, por assim dizer, sobretudo no Ocidente, onde a questão climática é vista cada vez mais como a maior ameaça que os países enfrentam. Então, a postura ambiental da Alemanha, da França, é um reflexo de uma mudança na opinião pública. A Angela Merkel, por exemplo, no ano que vem, seu partido vai ter como principal desafio o Partido Verde, que está ganhando cada vez mais destaque e cada vez mais pessoas querem que a diplomacia seja também uma diplomacia do clima que pressione países, os vilões, vamos assim dizer, do tema da mudança climática, inclusive com risco de boicotes contra produtos, como já vem acontecendo em alguns momentos na Europa. Então, certamente isso é um assunto interno brasileiro, mas ele tem, obviamente, também um impacto além das suas fronteiras, né? Então, me parece que o governo Biden tentará articular isso de uma maneira um pouco mais cautelosa do que alguns dos seus antecessores, mas também é preciso lembrar que essa crítica, vamos dizer, internacional, sobretudo agora que tanto o governo americano quanto os governos europeus se preocupam com o assunto, vai aumentar e será preciso que o governo adote alguma estratégia para que a sua política ambiental não tenha um impacto negativo no âmbito econômico. Professor Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV de São Paulo, conversando com a gente aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Professor, a imagem que um país tem, embora não seja justo o Brasil ter essa imagem de não ser tão ecológico, isso não é justo, porque a gente sabe que a floresta amazônica só existe, e do tamanho que é, e do jeito que é, e com o papel que exerce, porque está no Brasil. Então, embora esse governo e muitos brasileiros sintam que não é justo a gente ter esta imagem, é a imagem que conta na hora de se fazer os acordos internacionais. O Joe Biden não vai ter nenhuma dificuldade de formar uma aliança internacional, uma aliança global contra o Brasil, se o Brasil continuar se comportando desta maneira. Agora, o senhor vê com o governo Bolsonaro, que está seguindo a mesma linha do governo Donald Trump, inclusive não aceitando a vitória do presidente Joe Biden, ainda não cumprimentando como o presidente eleito, o senhor vê alguma chance do Brasil mudar o discurso, mudar a retórica, mudar a impressão que transmite a respeito do meio ambiente para o mundo? Relações internacionais é uma guerra de narrativas também. A gente quer convencer outros países do que acontece, né? Os países se promovem de certa maneira e certamente não é só importante o que acontece no Brasil, também é importante como as lideranças políticas falam sobre mudança climática. Então, uma troca do ministro do Meio Ambiente e do chanceler, ambas figuras muito tóxicas no exterior atualmente, eles têm muita visibilidade, já mudaria bastante a percepção que a comunidade internacional tem, mesmo se o governo Bolsonaro não mudar de política ambiental, né? Então, eu conversei com alguns integrantes da equipe de Joe Biden ao longo das últimas semanas e me disseram que o chanceler atual brasileiro, que é um grande admirador de Trump, certamente não seria um bom interlocutor. Então, por exemplo, uma troca no Itamaraty, eu acho que já transformaria a reputação que o país tem. Então, isso aí eu acho que são alguns ajustes que podem ser feitos. A grande questão é que como o bolsonarismo vai reagir a essa postura mais pragmática, lembrando aqui que o governo Bolsonaro, ao longo dos últimos 2 anos, tem utilizado a política externa para mobilizar seus seguidores. Foi assim com a Argentina, com a China, com a União Europeia. Então, também vai haver uma pressão por parte do núcleo mais radical de que o governo Bolsonaro critique o governo Biden dos Estados Unidos. Então, é preciso também levar em consideração que há um custo político para o presidente Bolsonaro adotar uma postura mais pragmática em relação aos Estados Unidos. Professor, queria falar com o senhor sobre relação Estados Unidos e China, já que, como o senhor muito bem disse, relações internacionais são também uma guerra de narrativa, não é? E na narrativa atual,
Muitas pessoas veem a China como uma potência ascendente e os Estados Unidos como uma potência gigante e lentamente decadente. O senhor vê esse quadro também dessa forma? E a chegada de Joe Biden ao poder nos Estados Unidos pode ter que tipo de influência no relacionamento entre os dois gigantes? A grande estratégia, a grande tendência é clara. A China vai superar os Estados Unidos, economicamente falando, ela também vai se transformar na principal potência política do mundo, com a maior influência ao redor do mundo. Isso é uma questão demográfica, simplesmente olhando para a população chinesa, para as taxas de crescimento, vai ser inevitável que o atual século, o século XXI, será um século dominado pela China e não mais pelos Estados Unidos, que, em termos relativos, terá cada vez menos influência. E na história das relações internacionais, cada vez que uma transição dessa acontece, tensões podem surgir, porque os Estados Unidos teve um papel privilegiado ao longo de 100 anos e agora deixará de ter esse papel, né? Mesmo na América Latina, o país já mais influente hoje é a China, não são mais os Estados Unidos. Agora, o governo Biden pode gerenciar melhor essa transição. E a Europa é um grande exemplo, né? O Trump rompeu com a Europa, a relação transatlântica piorou muito, então os países europeus ficaram quase neutros. A Alemanha, por exemplo, um grande aliado dos Estados Unidos, ficou dividida, não quis ficar do lado de Trump, porque também tem uma relação econômica importante com a China. Eu acho que a mudança agora com Biden vai ser que Biden vai ser muito mais popular na Europa, então ele vai conseguir trazer, me parece, os países europeus para o lado dos Estados Unidos nessa batalha contra os chineses. Então, a princípio, essa eleição é uma má notícia para a China, porque em função da postura mais errática do presidente Trump ao longo dos últimos 4 anos, os Estados Unidos não conseguiu convencer outros países ocidentais a evitarem a China, a se distanciarem da China. Isso agora pode mudar, mas a postura americana em relação à China no Brasil permanece inalterada. Haverá ainda pressão para que o governo brasileiro exclua, por exemplo, a Huawei do processo da construção da rede 5G. Professor, a Mariana fazendo uma última pergunta para o senhor. Não aceitar a vitória de Joe Biden e não cumprimentá-lo, além de falta de educação, tem mais algum efeito prático? Sim, tem um impacto, porque é evidente que os assessores de política externa estão percebendo, né, que há um grupo cada vez menor de países que ainda não se manifestou. O presidente Bolsonaro não é fácil agora, porque existe um grupo expressivo de seguidores de Bolsonaro que acreditam que as eleições foram roubadas nos Estados Unidos, né? Então ele agora, ao adotar uma postura pragmática, terá que enfrentar parte do seu próprio núcleo, mas isso sim é um péssimo sinal, e apenas há 2 presidentes na América Latina que ainda não se manifestaram. E uma coisa muito pouco pragmática, porque mesmo com recontagem, mesmo com contestação, é evidente que Biden será o próximo presidente, porque a vitória foi bastante clara. Ele já está ele estará com mais de 300 votos no colégio eleitoral. E Trump já questionou as eleições de 4 anos atrás, disse que havia um monte de imigrantes ilegais que votavam, nunca apresentou evidências. Então, provavelmente também não apresentar evidência agora. Então, essa espera que a gente está vendo por parte do governo brasileiro já está tendo um custo diplomático que afeta as relações bilaterais com os Estados Unidos ao longo dos próximos anos. Quero agradecer ao professor Oliver Stunkel, que conversou conosco ao vivo aqui, professor de Relações Internacionais da FGV. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, professor. Obrigado.